Para essa videoaula, eu vou estar utilizando os fios Antique, da linha Soft. Esses fios são vendidos lá no site da Fabi Furlan. Eu vou estar deixando toda a especificação referente ao fio e o site na descrição do vídeo. Eu utilizei essas duas cores, que é o Nude Rosé, e esse daqui é a linha de cor prata antigo. Vem com 1.230 metros, nós vamos utilizar um novelo para cada. Fora esses dois novelos, nós vamos estar utilizando a agulha número 4, fita métrica, marcadores, agulha para arremate e tesoura. Queria mostrar para vocês ela pronta, como que ficou. Aqui na parte das costas, ela vai ficar com esse vão, onde a gente passou aqui o fio para ficar com esse detalhe transpassado. Aqui embaixo do braço, ela não tem costura, então a gente já vai subir fazendo carreira de vai e vem frente e costas. Quando chegar a uma certa altura, a gente vai fazer a divisão aqui, que é a cava. Então, em questão de medidas, pra gente iniciar a peça, o que vocês vão precisar basicamente? Saber qual que é a medida de vocês da frente e das costas. Com a ajuda da fita métrica, vocês vão pegar lá o início do ombro, o final do ombro de vocês vão medir. Pra mim, deu em torno de 38, 39 centímetros. Isso pra mim é um tamanho P. Aqui na frente deu em torno de 38, 39 centímetros. Na parte das costas vai ser a mesma coisa. Então, somando essas duas partes, frente e costas, eu cheguei ali ao total em torno de 78 centímetros. Então, eu vou fazer um cordão de correntinhas, né, equivalente a essa minha circunferência, e vou subindo a peça. Quando chegar a uma certa altura, que eu vejo que já dá pra fazer a cava, nós vamos fazer uma divisão. Aí, essa divisão como que vai ser? Na parte das costas, os 39 centímetros que a gente, né, mediu aqui, que dava daqui a aqui, nós vamos dividir por 3. Essa divisão por 3, arredondando, pra mim, ele deu em torno de 14 centímetros. Então, ficou 14 centímetros desse lado aqui, 14 centímetros desse, e aqui no vão os outros 14 centímetros. De primeiro momento, eu explicando assim, pode ficar meio confuso, que eu vou estar ensinando onde começa a cava, vocês vão entender melhor essa divisão. Aqui eu já adiantei um pouco a minha peça, como eu falei pra vocês, eu ia iniciar ela aqui de baixo pra cima, já com o total, né, dos 78 centímetros, que é a circunferência total minha. Aqui eu já cheguei no tamanho que eu precisava, onde nós vamos começar a cava do braço. Então, eu já deixei o marcador aqui pra vocês e eu vou ensinando aí como que vocês fazem bem certinho. Então, a princípio é isso. Nós vamos começar aqui de baixo para cima. Quando chegar já próximo ali à altura da axila, nós vamos fazer uma cava, onde aqui nós vamos continuar a parte da frente e essas duas divisões aqui é a parte das costas, né? Ela vai ficar uma peça assim. E aqui, esse espaço é o vão das costas que vai ficar aberto. Nós vamos iniciar aqui o ponto concha. Vocês podem ver que ele fica com o efeito bem certinho da concha. Ele é feito com 5 pontos altos dentro do mesmo espaço. E a gente vai intercalando com um ponto baixo entre as conchas, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 6, então, é a forma que eu achei mais fácil pra eu poder chegar na minha medida, fazendo de 6 em 6 correntinhas ali, foi assim. Coloquei o fio aqui na agulha. Já sabia que no meu caso ela era os 78 centímetros. Abri aqui, então, a fita métrica na quantidade que eu precisava, né? De 0 até 78 centímetros. E fui fazendo de 6 em 6 correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é que eu cheguei à quantidade que eu precisava. Eu vou fazer uma amostra com vocês. Aí, eu vou subir mais uma correntinha aqui. Vou lá nas correntinhas que eu fiz. Vou pular a primeira, na segunda, vou fazer um ponto baixo. Vou dar a laçada, vou pular 1, 2. No terceiro aqui, eu vou fazer 5 pontos no mesmo lugar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular aqui, então, a primeira correntinha, a segunda, a terceira eu vou fazer um ponto baixo. Laçada,
Vou pular 1, 2, no terceiro vou fazer de novo 5 pontos altos no mesmo espacinho ali. Vou pular 1, 2, na terceira vou fazer um ponto baixo. Então, essa primeira carreira vai ser toda assim, tá? A gente vai começar aqui com um ponto baixo, vai pular 2 correntinhas, na próxima correntinha faz 5 pontos altos no mesmo intervalo. Pula novamente 2 correntinhas, vai fazer um ponto baixo. Pula 2 correntinhas, lá no terceiro espaço, vai fazer 5 pontos altos dentro do mesmo espaço. Pula novamente 2 correntinhas, um ponto baixo. Então, aqui eu fiz o ponto baixo, vou dar laçada, 1, 2, aqui 5 pontos altos. Vou seguir fazendo aqui até o final da carreira. Aí, chegando no final da carreira, a gente vai mudar a cor do fio. E eu vou ensinar a próxima carreira como que vai ser. E pra vocês, então, a minha amostrinha. Eu fiquei com 3 conchas nessa carreira. Então, a gente iniciou a carreira com ponto baixo e finaliza com um ponto baixo. Então, aqui, eu vou trocar o fio. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, vou fazer aqui só uma correntinha pra poder prender bem o fio. Cortei aqui o fio. Puxo, então fechou. Aqui é a primeira carreira. Vou agora pegar a outra cor do fio. Vou fazer aqui, então, a laçada inicial. Aqui, então, foi onde eu finalizei. Então, lá naquele primeiro ponto baixo, no último ponto baixo, né, da carreira, a gente vai prender o fio aqui. Prendi o fio, vou subir 2 correntinhas, vou virar o trabalho. Essa próxima carreira que a gente vai fazer vai intercalar já com a carreira anterior, tá? Então, se na carreira anterior a gente iniciou com um ponto baixo, nessa carreira aqui a gente vai fazer 3 pontos altos aqui, ó. Juntos. No primeiro ponto já ali da base, onde era o ponto baixo da carreira anterior. Agora, a gente vai pular aqui, lá dos 5 pontos altos seguintes, a gente vai pular 1, 2, no terceiro a gente vai fazer um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Vou dar a laçada, vou pular 1, 2, aqui onde era bem o ponto baixo, a gente vai fazer 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Formei o primeiro ponto, né, concha aqui da carreira. Vou pular aqui 1, 2, aqui no terceiro da carreira anterior, vai fazer um ponto baixo. Laçada, pula 1, 2, lá onde era o ponto baixo da carreira anterior, 5 pontos altos, novamente juntos. Então, aqui nós já temos, opa, escapou o fio, vamos aqui, 2, 3, 4, 5. Vamos pular aqui os 2 pontos da base, ponto baixo. Aqui, 1, 2, 3, aqui onde foi lá o último ponto baixo, onde a gente iniciou a carreira anterior, nós vamos finalizar com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui faço mais uma correntinha. Vou cortar o fio que a gente vai trocar de novo a cor. Então, gente, é basicamente isso. Aqui vocês já vão lembrar sempre que o fio que você começou a primeira carreira sempre vai iniciar com ponto baixo e finalizar com ponto baixo. O fio branco, toda vez que você iniciar e finalizar, vai ter 3 pontos altos no início e no final, intercalando. Sempre na carreira anterior, no caso aqui da rosa, aqui, onde tem os 5 pontos altos, bem no meio você vai fazer um ponto baixo, e onde era o ponto baixo da carreira anterior, você vai fazer a nova concha ali, ó. Então, vai ser sempre intercaladinho, tá? Um com o outro. Então, aqui eu já fiz 2 carreiras, eu finalizei a carreira anterior aqui. Então, agora, novamente, a gente vai pegar lá o fio rosa. Então, lembrando que o fio rosa, que era o primeiro fio que a gente começou a carreira, a gente vai iniciar fazendo ele já com ponto baixo ali quando prender o fio, tá? Então, aqui no caso, a gente vai pegar lá no primeiro pontinho, passar o fio aqui, faz mais uma correntinha pra prender bem.
virou o trabalho. Então, aqui já equivale ao primeiro ponto baixo, né? Como se fosse da carreira. Nós vamos, então, lá onde tinha o ponto baixo da carreira anterior. Vamos fazer já uma ponta aqui em formato de concha. Então, são 5 pontos altos juntos. 2, 3, 4, 5. Pula 1, 2 no terceiro, faz um ponto baixo. Pula 1, 2, o ponto baixo da carreira anterior, vai fazer 5 pontos altos juntos. 2, 3, tá? Às vezes escapa o fio aqui. Aqui tem 2, 3, 4, 5. Vai pular aqui 1, 2, ponto baixo. Pula novamente 1, 2 lá no ponto baixo da carreira anterior, vai fazer de novo 5 pontos altos juntos. 2, 3, 4, 5. Aqui foi os 3 pontos altos que a gente começou na carreira anterior. Então, aqui a gente finalizou o último ponto formato de concha da carreira. Então, lá no primeiro ponto alto dos 3, nós vamos finalizar com um ponto baixo novamente. Faz mais uma correntinha, corta o fio. Ó, gente, tá ficando assim, então, ó. Tá? Esse é o ponto que a gente vai trabalhar por toda a peça. Aqui na próxima carreira, como que vai ser? Se a gente vai mudar pro fio branco, a carreira tem que ser igual ao fio branco da carreira anterior. Então, vai começar aqui com 3 pontos altos, né? Vai virar. Vai contar aqui 1, 2 no terceiro ponto alto da carreira anterior, ponto baixo. Pula 1, 2 lá no ponto baixo da carreira anterior, faz novamente ponto concha. Pula 1, 2, ponto baixo. Aí lá no ponto alto ponto baixo da carreira anterior, faz concha novamente. E assim vai. E aqui finaliza com os 3 pontos altos. E vai ser assim por todo o trabalho, conforme eu já terminei aqui até onde eu precisava. Ó, então, em questão da parte onde vai ficar ali o início da... Eu quero que fique, tipo, próximo... Que tampe um pouco a barriga, um pouco abaixo do umbigo. E até aqui onde vai ser o início da cava. Pra mim, que é um tamanho P, deu em torno de 20 centímetros. 22 centímetros, tá? Agora, cheguei aqui no comprimento que eu queria da peça antes de começar a fazer as cavas. Daí, nós vamos fazer a marcação, então, pra gente fazer aqui a parte das costas separada e a parte da frente. Aqui com a peça esticada, que é os 78 centímetros, né, da minha circunferência, nós vamos pegar aquela divisão que a gente tinha feito anteriormente, né, os 78 divididos por 2, daí do total, depois divididos por 3. Então, daquela divisão, aqui eu deixei em torno de 15 centímetros desse lado, do início lá da peça até aqui, né? Então, isso aqui vai equivaler à parte das costas. Coloquei o marcador ali. Aí, fui lá do outro lado, do fim da peça até a metade aqui, deixei mais 15 centímetros. Coloquei também o marcador. E aqui, essa parte da frente, onde, né, vai ficar a parte maior, equivale aqui aonde vai ficar, então, a parte do busto na frente. Quando nós dobrarmos a peça, a gente finalizar aqui, for colocar a cordinha, ela vai ficar assim. Aqui é a parte das costas, onde vai ficar aberto. Aqui já com a peça virada pro lado correto, né? Porque nós temos o verso e o lado certo. Inclusive, a gente vai dar continuidade com a cor nude, que é pra cima, né? Onde a gente começou lá no início a peça. Então, a gente vai vir aqui com a peça aberta pra esse lado de cá, próximo ao marcador aqui, já com o fio e agulha na cor que a gente vai utilizar. Então, assim, seguindo a lógica, aqui nós não estamos lá no começo, né? Nós estamos no meio aqui da carreira. Então, pra gente meio que seguir a lógica aqui da carreira anterior, como que a gente tem que fazer? Aqui nós vamos iniciar com um ponto baixo, tá? Que sempre inicia a parte rosa com ponto baixo.
Então, não tem problema se eu acabei vindo um pouquinho pra além de onde tá o marcador, não tem problema nenhum. Só deixa ali pra ter uma noção. Aqui, então, eu vou fazer o primeiro ponto baixo da carreira, vou dar a laçada e vou dar continuidade. Ó, onde era o ponto baixo, a gente vai fazer os 5 pontos altos, que é o primeiro ponto concha dessa carreira. Escapou o fio aqui, 3, 4, 5. Aí, vai pular 1, 2, lá no terceiro vai fazer ponto baixo, laçada, onde era o ponto baixo, 5 pontos altos novamente. 3, 4, 5. Vou seguir fazendo aqui a carreira, como eram as carreiras anteriores, né? A única diferença é que a gente começou pela metade ali, mas dessa forma que eu fiz já fica mais fácil pra vocês não se perderem. 1, 2, 3, 4, 5, pula 1, 2, na terceira, um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo até aqui próximo da próxima marcação e eu já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Então, voltando aqui ao início da carreira, onde tava lá o marcador, mas aí nós começamos bem um pouquinho antes aqui, né, em torno de 2 pontos antes do marcador, quanto isso não tem problema. Deixa o marcador ali mesmo, seguir fazendo a sequência, igual era da carreira anterior. Cheguei aqui, então, na outra marcação. Então, se nós começamos um pouquinho antes da marcação anterior, aqui nós vamos finalizar um pouquinho antes também, para poder dar a mesma quantidade de um lado pro outro. É onde tem o ponto baixo, então eu vou fazer aqui os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. E vou fechar aqui a carreira em cima dos 3 pontos aqui do meio com um ponto baixo, tá? Vou aqui, então, fazer mais uma correntinha pra prender bem o fio. Corto o fio nude. Daí, nós vamos continuar aqui mesmo com o fio agora da outra cor. Vamos pôr aqui o fio e a agulha. A agulha aqui. Então, aqui é onde eu terminei com um ponto baixo, eu vou iniciar com 3 pontos altos, porque nessa cor aqui a gente sempre inicia e finaliza com 3 pontos na carreira, né? No início e no final. Então, aqui, daí novamente, eu vou fazer aqui, já tem um ponto, 2, 3. Virei a minha peça. Já iniciei aqui, então, a carreira. Então, se aqui eu comecei com os 3 pontos altos, aqui onde é o ponto concha, no meio a gente vai fazer um ponto baixo. Lá onde é o ponto baixo, 5 pontos altos juntos. Então, eu vou continuar aqui fazendo a sequência. 2, 3, 4, 5. Pula 1, 2, ponto baixo. Então, eu vou fazer até o final aqui e de volta com vocês. Então, aqui novamente, chegando ao final da carreira, ali tá o marcador, onde a gente iniciou a carreira. Então, com o fio nessa cor, a gente sempre começa e finaliza com 3 pontos altos. Então, aqui onde era o ponto baixo, a gente vai fazer 3 pontos altos. Aqui, 2, 3. Faz mais uma correntinha aqui. Corta o fio. Então, a gente vai subindo aqui, essa parte da frente, até chegar aqui, então, da altura onde inicia a axila, a parte de baixo da axila, até onde vai chegar no pescoço. Voltamos aqui, já com a parte da frente finalizada. Eu iniciei aqui, então, com o fio na cor nude. Eu subi um total de 15 carreiras, tá? Intercalando uma cor entre a outra. Agora, nós vamos fazer, então, os lados aqui da peça, que faltou. Desse lado aqui e esse lado aqui. Então, aqui eu já vou lançar o fio, vou prender aqui com ponto baixo. Pra garantir, vou fazer mais uma correntinha aqui. Então, na sequência aqui, nós já temos o ponto baixo. Onde é ponto baixo, a gente faz 5 pontos altos juntos, né? Que é o ponto concha. 4, 5. Vai pular 1, 2, terceiro, fazer ponto baixo. E aqui, ponto altos novamente, 5 pontos altos no total.
no final da carreira. Aqui foi onde a gente começou a cava da parte da frente, né? Então, a gente tinha começado bem no meio daqueles 3 pontos aqui, o primeiro ponto baixo. Então, como nós estamos com o NUMT, inicia e começa com ponto baixo. Então, como aqui no último eu fiz os 5 pontos altos, na sequência aqui no meio seria um ponto baixo, né? Então, não tem problema colocar aqui onde iniciou o outro, tá? Daí você só fecha aqui, então, com um ponto baixo, faz uma correntinha pra prender bem o fio e pode cortar, tá? Ó, o fio na cor nude. Aí, na sequência, a gente tira o nude aqui de lado, vai pegar lá o fio na cor prata. Vamos prender o fio aqui, então, na agulha. Aí, quando é com o fio nessa cor, como que a gente começa? Lá em cima do ponto baixo, né? Onde a gente finalizou, vai prender o fio. Geralmente, prendo já aqui com ponto baixo. Pode subir já aqui 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, vai virar o trabalho, aí vai seguir a sequência. Quando acabar aqui, daí a gente vai pra cá. Então, aqui tá a peça virada do lado correto, né? Nós vamos... Então, aqui onde a gente começou lá, a primeira carreira de ponto baixo, né? Que foi essa daqui. Então, aqui vocês vão colocar de novo um ponto baixo, já vão pular pra cá, fazer os 5 pontos, daí vem, faz ponto baixo e assim vai. Costas, eu resolvi fazer 2 carreiras a mais. Então, no caso, vai ser 17 carreiras desses lados aqui e 15 carreiras aqui. Isso pro meu tamanho. Nós vamos... Aqui tá do lado correto da peça. Nós vamos virar assim, dobrar aqui e aqui também. Então, no caso aqui, essa parte é o avesso, aqui tá o lado certo. Então, ó, eu dobrei, aqui tá o lado certo pra cima, o avesso aqui pra baixo. Então, aqui, já uni ele ponto com ponto. Agora, eu vou lá no próximo ponto da carreira, faço um ponto baixo. Daí, novamente, pego o próximo ponto com o próximo ponto ali, faço um ponto baixo. Ficando tipo uma costura assim, ó, aqui na peça, tá? Então, é essa forma que eu deixei pra unir. Então, eu vou seguir fazendo a união aqui até o final. Vou cortar o fio e depois vou fazer a união desse lado aqui. Fazemos a costura desse lado, terminamos a costura deste. Agora, com a peça virada pro lado correto. Aí, como que a gente vai fazer? Com o fio e a agulha na cor nude, nós vamos pegar aqui na primeira correntinha lá na parte de baixo das costas. Vamos passar aqui com ponto baixo. E agora, nós vamos seguir aqui por toda essa carreira, fazendo carreira de ponto baixo, tá? Aqui vai passar pela frente no pescoço. Aí, nós vamos passar aqui por essa parte toda aqui. Conforme a gente for criando os pontos baixos, nós vamos arrematando os fios também, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, mais ou menos, como que eu tô fazendo. Então, ali eu já tô com o fio e a agulha. Aqui já tem um fiozinho pra eu ir escondendo, então aqui eu já vou fazer um ponto baixo. Aqui novamente ponto baixo. Fazendo ponto baixo aqui por toda a carreira. Cuidando pra não ficar muitos pontos juntos, pra não acabar ficando embabadada a peça. Conforme você for fazendo ali os pontos baixos, esses fiozinhos você já vai deixando junto aqui. Os fios que sobrarem aqui, nós vamos cortar, tá? Então, aqui, o que eu já aproveitei? Fiz uma correntinha aqui quando era pra fazer a voltinha, ao invés de finalizar aqui a carreira em pontos baixos. Então, eu continuei com uma correntinha e passei aqui para a parte de baixo. Aqui eu fui fazendo em pontos picôs. A cada 3 pontos baixos, fazendo um ponto picô. Somente na parte de baixo aqui. Aí, aqui, novamente, uma correntinha. Finalizou o trabalho, tá? O fio ficou aqui. Nesse lado aqui da manga, eu também finalizei ali escondendo os fios, né? Fazendo carreiras em pontos baixos com o ponto picô. Eu deixei desse lado aqui sem fazer, pra eu tá fazendo com vocês, pra vocês verem, então, como que é feito o ponto picô, pra quem ainda não conhece, pra deixar daí os dois lados com o mesmo detalhe, tá? Então, eu voltei aqui na parte de baixo do braço, já com o fio e agulha. Nós vamos, então, prender aqui o fio
na cor nude ou na cor que vocês optarem aí. Então, aqui eu vou subir uma correntinha e agora eu vou fazendo assim, ó. Aqui eu vou fazer, então, 1, 2, aqui 3. Quando for fazer o quarto ponto baixo aqui, eu vou dar a laçada, vou fazer o ponto baixo, aí vou subir mais 1, 2, 3 correntinhas. Vou voltar lá onde tá aquelas 2 perninhas do ponto baixo aqui. Então, vou passar ali, ó. Vou dar uma laçada, vou puxar o fio e vou puxar aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Então, ele formou o primeiro picô. Aí, eu vou lá no espaço, faço um ponto baixo aqui novamente. É só prender bem aqui. Então, eu já fiz um ponto baixo, vou fazer o segundo, o terceiro. Deixa eu só puxar mais fio aqui. Escondendo os fios aqui. Então, aqui vai ser o terceiro. Aqui onde vai ser o quarto ponto baixo. Então, a gente vai, faz o ponto baixo, sobe 1, 2, 3 correntinhas. Vai lá nas 2 perninhas do ponto baixo, passa o fio, faz um ponto baixíssimo, puxa aqui, a linha ali, vai fazer outro ponto baixo aqui. E ele vai ficando assim, ó. Igual eu fiz na parte de baixo lá, tá? Então, nós vamos fazer essa sequência de 3 pontos baixos, né, por toda a carreira, escondendo os fios aqui. 1, 2, aqui 3. No quarto, a gente vai fazer novamente ponto picô, ponto baixo, 1, 2, 3. Passa as 2 perninhas ali. Ó, as 2 perninhas ali, laçada, ponto baixíssimo, faz ponto baixo. Eu vou seguir aqui fazendo, conforme eu orientei vocês. Quando eu chegar no final aqui novamente, nós vamos fazer a parte da cordinha nas costas. Então, eu finalizei com ponto picô por toda a volta. Aqui eu finalizei com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio aqui. Vou puxar bem aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Então, nós já fizemos toda a volta aqui, aqui nas costas. A gente já finalizou aqui as mangas, parte de baixo. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou cortar todos esses fios que ficaram dos arremates sobrando. E daí, eu volto pra gente poder fazer, então, aqui a parte das costas. Já cortei todos os fios, né, que estavam ali aparentemente aparecendo. Então, de frente, ela ficou assim. Aqui tá as 2 manguinhas. Aqui a parte de baixo, já com o ponto picô, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vai virar aqui, então, a peça. Fiz aqui, então, nessa cor, um cordão de correntinhas em torno de 3 metros. Alinhei bem aqui, então, a nossa blusa, pra ficar bem certinha. E daí, eu já passei aqui nessa parte de baixo o fio aqui, porque nós vamos passar ele de baixo pra cima, transpassando nas costas, tá? Então, desse lado aqui eu já passei, agora vamos pegar essa ponta aqui. E vamos passar desse lado aqui. Aí, vocês vão fazendo aí também, tá passando. Aí, a gente alinha aqui, deixa um espaço, porque a gente vai ter que pôr a blusa. Então, tem que deixar um espaço já aqui pra não ficar muito justo. Depois a gente vai ajustando no corpo, né, na hora de usar a peça. Aqui a gente pega os 2 fios, ponta com ponta, pra ver se tá distribuído uniformemente o tamanho aqui do fio pros 2 lados. Então, o lado de cá, né, ponto que eu passei pra cá. Agora, a gente vai com a ajuda da agulha aqui. Eu vou pular um no segundo aqui e vou passar pra cá, tá? E puxa pra cá. Aí, agora a gente pega a ponta desse lado aqui. Pega aqui umas 2 carreiras, puxa pro lado de cá. Opa, é de fora pra dentro que a gente puxa aqui o fio novamente. Nós vamos seguir até lá em cima, então, fazendo
meio alinhados, então, essa passagem dos fios aqui, tá? Só pra vocês entenderem. Vou pôr a minha mão aqui embaixo pra vocês verem. Ficou assim, então, ó. De amarrar nas costas, tá? Então, aqui, depois, quando vocês colocarem no corpo de vocês, só vocês alinharem certinho aqui. Faz esse cordãozinho aqui, ó, de amarrar. Tá pronta a nossa peça. Olha só que bacana que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Criem a versão de vocês aí, me marquem. E até a próxima videoaula.